Agora sim, pessoal, estamos devidamente ao vivo. Eu sou Rafael de Abreu, bem-vindo à Live Terapia número 34, momento aqui onde eu trago questões trabalhadas ou que eu ainda trabalho dentro de consultório para que vocês possam também trabalhar na vida de vocês, ok? Então, tema de hoje, dicas para lidar com as expectativas nos relacionamentos. Vamos começar. O tema aqui central hoje é sobre as expectativas. Então, nada melhor do que a gente começar trazendo uma breve definição do que seria expectativa, ok? Então, expectativa, por definição, seria a condição de quem espera para que algo aconteça, ok? Então, quando falamos aqui de expectativa, estamos falando de alguém que está esperando que algo específico aconteça. Então, vamos lá. A expectativa é algo sempre ruim? Não, né? Porque esperar que algo aconteça não é necessariamente uma desordem. Pode vir a ser uma desordem, mas não é necessariamente. Então, ter expectativa de algo é meio normal para a gente. Porém, a gente precisa ter uma investigação anterior para saber se essa expectativa ela está ordenada ou não. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. Eu sei que por aqui vocês são muito mais mulheres do que homens, então eu vou perguntar para vocês, mulheres aqui, por favor, vocês respondam. Quantas vezes, vocês podem falar pouco, nunca ou muito, tá? Vou te dar 3 opções. Nunca, pouco ou muito. Quantas vezes vocês já ficaram na expectativa de um homem tomar uma atitude e ele não tomou? Quantas vezes? Precisa trazer um número aqui, tá? Mas concentre-se no nenhuma, nunca aconteceu com você, poucas, pouquíssimas vezes ou muitas vezes. Claro que olhando para a sua vida, né? Então, por exemplo, se você só teve três oportunidades disso acontecer e nas 3 o cara não tomou atitude, então é muita, tá? Ó, a Rayane, que está aqui no canal do YouTube, falou muito, quase sempre. A Melissa falou muito. A Marisa votou muito. A Carla nem quis responder, só riu e já entendi essa risada. A Simone também votou muitas. Certo. Vamos lá. Muitas vezes. Só tem muito aqui. Ninguém votou pouco. Ninguém votou pouco. É sempre muita gente. Isso aqui tá um recado, hein? Né? A Silvia só teve o marido dela e ele sempre tomou atitude. Então, a Silvia foi abençoada por Deus aqui. Mas, enfim, os homens que estão aqui na live, ó, a Paulinha tá rindo de nervoso, né? Os homens que estão aqui na live já tem que aprender algo, né? Então, por favor, você, homem que está assistindo, né? Todo mundo aqui, ó, 99%, vou botar 100% porque a Silvia não conta nessa estatística que a gente está fazendo. 100% tiveram ali uma expectativa de que o homem tomasse ali alguma atitude ou tomasse alguma decisão e não tomou, né? Então, vamos lá. Agora, beleza, vocês me responderam, ótimo. Todo mundo que me respondeu e quem quiser responder agora pode ficar livre também. Vocês acham que a expectativa que vocês colocaram foi errada? Vocês erraram na expectativa? Ou vocês estavam certos assim? Putz, eu tinha que ter expectativa mesmo, ele que não falou. O que vocês acham aí, hein? Vocês acham que vocês estavam certos na expectativa? Ele deveria tomar atitude? Ou você acha que a tua expectativa estava fora da casinha, como dizem? O que vocês acham aí? Talvez, ó. A Carla botou um talvez aqui. Ó, a Melissa botou que estava certa. Ela tinha que ter expectativa. Ok. Vamos pegar só mais um comentário, né? Então, enquanto vocês estão escrevendo aí, então, ó, algumas vezes certas, outras fora.
Ó, a Marlise botou ali, não errei, era óbvio, mas não externei. Ó, a Marlise e a Melissa já entra junto aqui. Ó, a Rayane botou aqui no YouTube, ó, em algumas vezes eu estava errado. Algumas situações não precisava esperar a atitude da parte dele. Eu poderia ter tomado a iniciativa também. Olha aí. A Rayane também trouxe a ideia dela ter uma expectativa. A Lisa botou que estava certa. Mas vamos lá, vamos falar sobre essa dinâmica da expectativa. Eu quero dar um exemplo aqui, tá? Porque aí vai ser dentro da minha experiência clínica, ok? Eu vou falar isso dentro da minha experiência clínica que eu tenho aqui, que eu atendo homens e mulheres, e eu vou trazer um olhar que tem aí meus 7 anos de clínica de psicologia, né? O que eu mais vejo hoje, eu entendo completamente o que a Rayane colocou, e acho que sim, em algumas vezes as mulheres poderiam tomar alguma atitude, certo? Porém, todavia, entretanto, o que eu mais vejo hoje em dia é justamente os homens absolutamente medrosos. Eles estão querendo ter uma confirmação que é impossível de ter no primeiro momento, certo? Então, a bola está na cara do gol, já está sem goleiro, é só esse cara chutar a bola que o gol vai acontecer, é só ele falar, você quer namorar comigo, eu gostaria de sair com você, vamos nos encontrar de novo, sei lá, ele não toma essa atitude porque ele tem medo de receber o não. Porque ele tem medo de simplesmente ser recusado. Ele esquece que a vida humana é uma vida que a gente é recusado, que a gente recebe muito mais nãos do que sim, né? Então, onde eu quero chegar? Há uma fraqueza, vamos dizer assim, até psicológica dos homens, de uma certa forma. Então, temos mulheres que estão ali disponíveis para esses homens. Só que eu não sei se será que eles querem que os homens. Será que esses homens querem que as mulheres vão rastejando até ele? Ou você quer que essa mulher desvalorize a si mesma ao ponto de tipo, vem que você é o meu rei, eu preciso beijar o teu pé agora. Será que é assim que ele quer? Lembra que na live passada, da de ontem, eu falei sobre a ideia de conhecer alguém e assim, esses. Opa, calma aí. Voltei? Voltei? Voltei porque a Siri apareceu, a Siri tá procurando alguém, então deve ser por isso que ela apareceu aqui no meu celular. Eu falei na live de ontem que a gente precisa conhecer as pessoas. E não, no primeiro momento, ter confirmações. Então parece que os homens eles estão fracos. Inclusive o Ítalo falou aí do meu curso, né? Psicologia do Homem Fraco. Eles estão fracos nessa atitude. Porque assim, na minha época, agora eu vou colocar meus cabelos brancos em jogo. Na minha época, não estou falando só comigo, mas enfim, colegas, enfim, pessoas que eu conheci, eles iam ter que falar com a menina. Olha, eu gosto de você, tô gostando de você, tal. E ali ele colocava a cara dele a tapa. Que poderia dar certo ou poderia dar errado. E eu já vi, dentro de consultório, paciente trazendo essa dimensão, mas eu tenho medo de eu falar e a pessoa recusar, então eu prefiro não falar e viver minha vida aqui solitária de novo. Olha o nível da coisa. Entende? Olha o nível. A pessoa, ela com medo de receber um não, ela prefere viver numa vida que não vive. Porque se a gente está interessado em alguém, chega para essa pessoa, busca conhecer, até chegar um momento e falar para ela, né? Olha, eu gostaria de conhecer você, sei lá, qualquer coisa que fosse para se aproximar. Se aquilo não der certo, é da vida. Exatamente isso. É o medo de sofrer
E o cara vai entrando em vez de ele ter um sofrimento que é mais momentâneo, eu gostei da fulana, e a fulana disse não para mim, ele prefere entrar num sofrimento que mais cedo ou mais tarde vai dar uma crise existencial. Aí daqui a pouco o cara tá falando assim, não, é porque minha vocação não é pro relacionamento. Ele justifica a fraqueza dele, como se Deus chamasse ele para uma outra dinâmica. Isso é frouxidão, né? Ele é frouxo aí. No final das contas, tá sendo frouxo, né? Ó, a Silvia colocou ali, eu não entendo esse medo. Essa iniciativa sempre coube ao homem. Como eu falei, é claro que não vou entrar no mérito aqui hoje, necessariamente que a mulher ela pode tomar determinada iniciativa, ok, mas não é o nosso ponto de hoje. Mas o homem ele saiu para o zero, entende? Ó, a Mariana botou assim: eu sempre acho que a pessoa não tem interesse, logo não toma iniciativa. Nunca pensei que pudesse ser medo. Então, se ele não tivesse interesse, a coisa estava resolvida para ele. Porque pode ser, Mariana, de uma certa forma, que a pessoa que de repente não se interessou por você ou por alguma outra pessoa, ele não fala, né, ele não toma uma iniciativa e a gente vai ficar nessa dúvida eterna, né? Será que esse cara ele não tem interesse ou ele tinha medo? Mas hoje, quando eu venho com a minha experiência clínica, o que eu vejo é um grande medo. É um grande medo. Muito mais medo do que necessariamente um desinteresse. Entende? Tem um interesse ali, mas aí coloca a carroça na frente dos bois, é aquela dinâmica que eu falei na live passada. Ah, mas eu não sei se ela é tão aberta à vida quanto eu fico imaginando. No final das contas, esse cara só tá com medo, tá sendo covarde, tá colocando um monte de desculpa ali na frente. Né? Então, isso vira um problema. Então, de uma certa forma, esse homem está fraco de receber um não. Que pode acontecer. Até porque dentro do relacionamento de conhecimento, né, é uma possibilidade. Entende? Exatamente. Ó, o Alisson Fábio botou aqui. O que seria do não se tudo fosse sim? As negativas da vida nos faz crescer. Exato. O homem, ele quer garantia. Então, o que aconteceu com esses homens no final das contas? Eles abandonaram a subida da maturidade e desceram para uma vida infantil. Quase como se perguntasse assim, quase como se pegasse ali. Aí a Paola tem interesse de quê? Aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Calma que a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, não sei se vai ser na live de hoje, mas a gente tem que pensar o que é um bom interesse e o que é um mau interesse, né? Mas, enfim. Mas, assim, o homem ele saiu de uma elevação da maturidade que faz ele dar a cara a tapa diante da própria vida. Um homem ordenado, podemos pensar numa pessoa ordenada, ele tem que dar a cara a tapa para a vida. É o trabalho que ele vai ter que se dedicar, é o projeto que ele vai ter que vir à noite, é o estudo que ele vai ter que estudar mesmo quando ele não quer, são coisas que ele vai tentar investir e pode não dar certo, são estudos que ele faz e de repente não vai fluir como ele acontece. A nossa vida é dar a cara a tapa, meus amigos. É dar a cara a tapa. Em maior e menor grau. Eu posso escrever um texto aqui e vocês não gostarem, mas eu estou sempre colocando a minha cara a tapa, de uma certa forma. Eu posso puxar uma live aqui e vocês não gostarem da live, né? Então, isso acontece. Então, o homem saiu dessa subida para a maturidade e foi para uma dinâmica infantilizada. Essa dinâmica é tão infantilizada que dá a sensação que muitos homens queriam estar com a mãe do lado e puxando e falar assim, mãe, eu quero aquela ali, fala com ela para mim, vai, fala com ela para mim, fala. Só que isso é ridículo. E eu não estou falando aqui de jovens de 20 anos. Ok? Eu não estou falando de jovens de 20 anos. Eu estou falando de 30, de 40, que não sabem, por conta do medo e por conta de expectativas equivocadas do homem também, né? Eles acabam fazendo umas escolhas equivocadas, escolhas assim, que só vão gerando desordens, né? E aí, Rebeca, tudo bem? Então, a gente precisa entender que há uma expectativa. Por exemplo, eu conheci um caso que o cara conversando com a menina um bom tempo, aí de repente falou assim, não, quando a gente casar vai ser assim, não estavam namorando. Ok?
Não estavam namorando. Mas entrava essa conversinha assim, não, quando a gente casar, vai ser assim, na nossa casa, isso, isso, isso. A mulher, para ela aceitar essa brincadeira, é porque ela já está de alguma maneira interessada, certo? E aí o cara, ele falava, 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 mas ele nunca encontrava a pessoa. Nunca encontrava. Não moravam em cidades, na mesma cidade, nem eram cidades vizinhas, tinha uma certa distância, mas ele não falava de encontrar. Mas o ponto é, essa moça ter expectativa foi errado? É óbvio que ela vai ter expectativa. O cara tá falando meio de casamento. É claro que, assim, ela poderia se defender de algumas formas, mas, assim, não foi uma conversa de 2 dias que começou a falar de casamento. Foi uma conversa que foi acontecendo, né? E aí, Selma, tudo bem? Foi acontecendo. E chegou uma hora que entrou esses papos, assim. Mas o cara nunca ia lá. Nunca. Esse é um ponto também importante, né? Os homens fracos de hoje em dia acham muito que a mulher tem que ir ao encontro dele, né? Tipo, tá na hora de parar esse negócio também, né? Ela tem que ir, ele tem que ir, desculpa. Ele tem que ir até ela. Mas aí o cara fala assim, mas eu não tenho dinheiro, então não começa nem a falar com alguém. Então não começa. Ainda mais você que já tá chegando aos 30, você não tem dinheiro, você não, cara, não, tem que organizar. Calma aí, a Tamires botou aqui, você acha que mesmo que quando o rapaz muito o quê? Ele não tome atitude mesmo? Calma aí, eu não entendi a tua pergunta, Tamires. A Mariana botou aqui, o homem se questiona sobre esses valores em relação à mulher, mas não passa segurança, não toma iniciativa. É mesmo muito curioso. Pois é. Então, assim, ele sem essa iniciativa, vira um problema. Certo? Ó, absorvendo conteúdo, mandou aqui. Você acredita que isso tem a ver com os pais criarem os filhos mimados demais? Filho amigo? Então, eu acho que todo mundo tem liberdade, independente se você foi criado de forma mimada pelos seus pais ou não. Certo? Porém, todavia, entretanto, se você tem uma vida, eu acho que é muito mais uma vida focada como finalidade somente o prazer o tempo inteiro e com menos esforço possível, eu acho que isso vira um problema. Eu acho que isso vira um problema na dinâmica de você conhecer alguém. Lembra que eu falei que se você não está disposto a servir, você não pode entrar num relacionamento? Então, se o cara está com essa finalidade de prazer o tempo inteiro, ele não vai conseguir servir, ele vai querer ser servido. Então, a mulher tem que vir até ele, e não ele ir até ela. E não ele. E outra coisa, às vezes ele quer garantia, né? Como se fosse assim: se eu for até aí e a gente sair, sei lá, para tomar um café, eu tenho que ter a garantia que você vai começar a namorar comigo. Esse cara é um completo idiota. Esse cara é um completo idiota. Esse cara tá mostrando que ele não tem valor. Tipo, ele quer. Vocês estão se conhecendo. O papel dele como homem é te conhecer. Não é que ele vai comprar, indiretamente ele está querendo comprar a pessoa. Entende? Ele está querendo comprar. Então, se eu for aí, pegar um avião, gastar mais ou menos R$ 500 de ida e de volta, mais uma pousada que eu vou ficar aqui sozinho, que eu vou gastar, sei lá, R$ 100, e mais um café, que eu vou gastar R$ 100 também, totalizando R$ 700, se eu fizer isso, então, por favor, né? Você tem que aceitar namorar comigo, você tem que ficar comigo. Um homem desse, ele está querendo te comprar. Ele acha que o teu valor é esse, uma passagem de avião, um café e uma pousada que ele vai ficar. Né? Então, isso vira, obviamente, um problema. Certo? A Mariana de Andrade colocou que nossa geração soft contribui muito para isso. Sim, né? Qual é o ponto? Aqui está um ponto, anotem, mulheres. Se homens não têm a capacidade de se sacrificarem, eles não estão prontos para relacionamento. Ok? Seja sacrificar, eu tô com dinheiro aqui, mas de repente, então beleza, vou te encontrar e ponto. Ou sacrificar de dar a vida, meu. Dar a vida. Dar o sangue, só e lágrimas, né? Se ele tá disposto a fazer isso, ele não quer ficar com você, ele não quer ficar com mulher nenhuma, ele quer uma mãe para cuidar dele. Joel colocou aqui, no caso, na relação, é bom criar expectativa ou não criar nenhuma, se expectativa quando for namorar. Então, tem expectativas saudáveis, entende? Se acontece o fato de que a relação está acontecendo, vocês estão se conhecendo,
Como eu falei, a bola tá na cara do gol, é só chutar. O cara não chuta. Tipo, a tua expectativa que foi criada foi errada? Não. Foi ele que falhou ali. Entende? Ele que de alguma maneira falhou. Então, por exemplo, se pô, o cara, a gente conversa pelo WhatsApp, nossa, ele é gentil, ele me manda bom dia, é incrível, e tal, 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 quer se encontrar comigo. Se encontra comigo e fica meia hora e fala que tem um compromisso com, com um compromisso que ele poderia desmarcar. Essa moça foi com a expectativa errada? Ué, o cara estava tratando ela como uma princesa no WhatsApp. Presencialmente, né? É, olha só, minha sobrinha está fazendo. Vou ligar agora para tua mãe, agora, agora. Acabando a live, tua mãe vai ficar sabendo, pode ter certeza. Mas voltando aqui o raciocínio que eu estava falando. O cara tratou a mulher como uma princesa no WhatsApp. Quando encontrou pessoalmente, não fez nada e ainda botou um compromisso que poderia ser evitado. Eu conheci uma história assim. O cara falou, não, porque eu tenho um jogo de tênis com meus amigos. Se o cara quer encontrar você e ele não consegue adiar o jogo de tênis para ficar o dia inteiro com você, enquanto ele está interessado em você. É justificar na prática. Entende? É justificar na prática. Se eu quero te conhecer, então a gente vai ficar aqui o tempo que for. Você que vai, se você quiser ir embora, você vai embora, mas eu. Entende? Entende como há uma incoerência? Essa incoerência é um problema. Mas essa moça, ao criar a expectativa, ela estava errada? Não. Porque o cara tratou bem o tempo inteiro, o cara foi, né, o cara foi educado, foi carinhoso ali, não estava presencialmente, mas foi super atencioso dentro do que era possível via WhatsApp, queria encontrar de tudo quanto era maneira. Então, assim, a expectativa dela é normal ter. E depois alguém pode falar assim, mas ela ficou com raiva depois? Ficou. E é normal ter. O cara fez um papelão ali, né? Então é um ponto importante, né? Ó, a Raiane botou aqui, já aconteceu comigo rindo de nervoso, né? Pois é. Então, é, esse é um ponto importante, né? Aí a Simone pergunta aqui, por que parece que só as mulheres sofrem com expectativas? Porque a mulher consegue romantizar bem mais do que o homem, entende? O homem, ele romantiza menos. Porém, ele pode acabar caindo numa certa confusão na medida que ele começa a se acovardar, entende? Mas a expectativa está mais na mulher de uma certa forma, justamente por isso. Ela tende a romantizar melhor as coisas, né? E aí isso pode ser muito prejudicial para ela. Ó, mas eles botou ali o machão do WhatsApp. Pois é, pois é. Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado, entende? Esses eu sei que assim o desejo de querer ter alguém, né, a carência, etc, etc, não pode abrir espaço para entrar um cara desse, entende? Porque senão você está aceitando o cara porque o cara tem lá o currículo, né, o diploma, lembra do diploma da live passada? Não, porque eu sou aluno do fulano, eu fiz o curso do ciclano, eu fiz terapia com o Rafael, é como se isso fosse, não, se ele fez terapia com o Rafael, então agora eu vou aceitar namorar com ele. Não é isso. Né? Ó, a Paula colocou ali, o cara te busca em casa, paga o jantar, te dá flores, e no final acha que é obrigatório você ficar com ele, como se isso fosse uma regra. Exatamente, Paulo. Os homens, eles erram achando que eles vão comprar. Entende? Eles estão achando que eles compram as mulheres, assim. É claro que há mulheres que se vendem assim, também. Mas, não é porque uma faz que todas vão fazer, obviamente, né? Então, lembra da dinâmica do servir, que eu falei? Se o cara não está disposto a servir, ele não está apto para entrar no relacionamento. Então, por exemplo, quando a gente pega a fala aqui da Paola, que eu vou repetir, o cara te busca em casa, o cara paga o jantar, o cara te dá flores, e no final ele acha que é obrigatório ficar com ele não sabe servir, ele não está servindo. Porque o servir é, de uma certa forma, sem esse interesse. O único interesse que está em jogo ali é deixar você confortável.
Então, beleza, pô, eu vou deixar você confortável, não se preocupe. Pô, eu vou te pegar em casa. Eu vou deixar você confortável. Pô, não precisa pagar o jantar. Eu vou te deixar confortável, vou te dar flores ali. Mas o que ele faz? Ele não está preocupado com isso. Ele tem um interesse que é autocentrado. Então, calma aí, eu vou gastar, putz, vou gastar 200 conto aqui, a garota não vai me dar um beijo. Enfim, esse tipo de cara aí, a gente tem que colocar ele pro lado. A Amanda colocou aqui, o que acho curioso são os homens mal intencionados não terem muito desse medo. Então, os homens mal intencionados não têm muito esse medo, porque qual é o ponto aqui? Aqui está um ponto importante. Uma vez eu estava fazendo uma live, a gente tem muito papo de relacionamento essa semana. Vou voltar amanhã vem outra live de relacionamento. Então, estejam aqui meio-dia e 12, né? Vai ficar salvo, ali. Estejam aqui meio-dia e 12, que amanhã eu vou falar mais sobre relacionamento. Mas eu quero falar um ponto aqui importante que a Amanda Lopes colocou aqui, né? O que eu acho curioso são os homens mal intencionados não terem muito desse medo. Aí está um ponto importante. O que acontece? Muitas das vezes, as mulheres, elas acabam ficando namorando, às vezes casando, enfim, tendo filhos, com um cara que ele é mais cafajeste do que com um bonzinho. E às vezes as pessoas não entendem isso. Até os homens, até aqueles bonzinhos lá, ficam assim, pô, tá vendo? Eu isso, eu aquilo, né? Eu tenho um bom trabalho, eu ganho bem, eu isso e aquilo, né? Boa, Gabriela, fico feliz aí, você tá almoçando sempre aqui na live, né? E o bonzinho às vezes fica perturbado com essa dinâmica, né? Ah, ela foi lá, escolheu o cara que não presta e tal, tal, tal. Por que às vezes ela acaba escolhendo, né, esse cafajeste? Porque esse cafajeste, ele tem mais forma de homem do que o bonzinho. Entende? Porque o bonzinho, ele fica lá, não, mas olha só, eu vivo a castidadezinha, e tal, 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 e tudo mais. Aí ele parece uma criancinha, bobinha, que não passa masculinidade, que não passa segurança, que não passa nada, entende? E às vezes o cara lá, o cafajeste, ele coloca a cara dele a tapa porque ele consegue, ele tem uma masculinidade de uma certa forma. Não é 100% ordenado, mas ele vai ter essa atitude. O outro lá, mas eu sou bonzinho, mas olha só, eu nem falo palavrão, e tudo mais, etc, etc, etc. Então, isso vira um problema, né? Ó, o Flávio colocou aqui, o que tem produzido esse tipo de homem é algumas mulheres, viu? Não generalizando, mas as mulheres estão muito difíceis de lidar. Tá difícil achar uma mulher boa para namorar. Então, aí está a opinião do Flávio. É uma opinião válida. Eu não acho que seja 100% nem para um lado nem para o outro. Porém, todavia, entretanto, dentro da minha experiência de consultório clínico, esse problema é muito mais dos homens. Mas muito mais dos homens que não sabem suportar levar o tapa, que não sabem suportar a ideia de não saber lidar com o próprio sacrifício, entende? De saber sangrar ali por uma coisa, na minha experiência, mas acredito sim, tem mulheres que também ficam enrolando, né? Ficam naquele doce ali, né? Que quer, mas finge que não quer. Isso também atrapalha, né? Isso também atrapalha. A Simone botou assim, Rafael, ao mesmo tempo as mulheres têm muita imaginação. Sim, por romantizar, imagina muito mais. Né? Seja vinda de coisas que viveu com coisas que deseja viver. Sim. O Thiago botou aqui, as pessoas estão cada vez menos querendo conhecer pessoalmente, e assim deixa de conhecer pessoas incríveis. Sim, não está dando essa oportunidade que eu falei na live passada. Certo? Então é um ponto importante. Né? É claro que, assim, tem que ter um mínimo de abertura. Às vezes, é claro, a gente vem com bagagens, ok? A gente vem de bagagens. Então significa o seguinte, uma mulher que ela buscou conhecer pessoas e sempre o cara estava lá, deu a rosa, deu o chocolate, no final queria algo em troca, ela fica marcada disso. Então ela fica mais rígida em certo aspecto. Óbvio, óbvio. As experiências, de uma certa forma, nos marcam, né? De uma certa forma, né? Tem esse ponto. Ó, o João botou assim, nossa, então o homem cafajeste tem mais masculinidade? Em certo aspecto, sim. Por quê? Porque o homem bonzinho, tchau Valentina e Maria, o homem bonzinho, ele fica muito mais com uma aparência. Ele tem um diploma. Olha só, mas eu sou aluno do fulano. Eu sou aluno do fulano. Então, é necessário, né? Ela tem que gostar de mim, só que falta atitude. Entende? Falta atitude. Então isso vira um problema.
O Ítalo falou, a mulher tem que ser difícil mesmo. Então, assim, vale lembrar, meus amigos, que o homem precisa conquistar uma mulher. Então, conquistar exige dele essa força, pô. Se ele não tem força para isso, para nada, né? A Maria colocou aqui, ó, quero um assim que viva a castidade. Só que o ponto só que ele tem que ser másculo, pô. Entende? Só querer viver a castidade, você olhar o cara não for mágico, você vai estar com a criança do teu lado, você vai estar com o irmão mais novo do teu lado. Isso vai ser uma porcaria. Por quê? Você vai ter um relacionamento que vai ter lá, nossa, a gente vive super a castidade, mas você vai ter atração por ele nenhuma. Entende? Nenhuma. Viver a castidade não é deixar de ter atração. Então, enfim, vai ser tema, a gente vai falar sobre isso, né? Então, exatamente, Mariana, não adianta ser aluno do fulano do que, né, e não fazer nada. Ó, o Ítalo botou aqui, tem muito homem querendo ser Santa Teresinha. Quem dera, então, se tivesse homens que quisessem ter a coragem que ela tinha para sofrer, a disposição dela para sofrer. Mas não tem. Entende? Mas não tem. Aí se torna um problema. Quem dera se tivesse essa disposição. Quem dera, como ela falou que ela queria estar nos campos de batalha pela igreja. Quem dera. Né? Então essa falta de atitude, essa falta de movimentação ordenada vira um problema. Certo? Vira um problema. Então onde eu quero chegar aqui, porque tem que encerrar essa live. Né? Não é nem a resposta não é um cafajeste convertido, né? Mas esse bonzinho, ele tem que fazer uma autocrítica. Entende? Ele tem que fazer uma autocrítica necessariamente, que ele precisa ser melhor, porque ele está vivendo no mundo da aparência. Ele achar que ele botar um cigarro na boca, um charuto na boca, vai fazer ele virar homem. De achar que ele falar palavrão vai fazer ele virar homem. De achar que porque ele ganha 5 mil reais, a pessoa tem que gostar dele. Ele ganha 10 mil reais, a mulher tem que gostar dele. Entende? Então, ele precisa de mais do que isso. Certo? Precisa de mais do que isso. Porque ele só fica parecendo uma criancinha. Já virando tudo uma espécie de pose aí, como diz a Jane aí. Então, esse é um ponto importante. Então, onde eu quero chegar? Vou falar mais essa semana sobre relacionamentos. Tem que parar a live de hoje por aqui. Mas eu quero chegar ao seguinte. Expectativas, ela vai ser desordenada quando ela está muito mais no plano da imaginação e não tem um encontro com a realidade. Eu estou só imaginando, mas o que ele fez na realidade? Fez nada. Então você está numa expectativa totalmente desordenada, certo? Quando que uma expectativa ela é ordenada? Expectativa ordenada não quer dizer que vai acontecer o que você tem como expectativa. Mas uma expectativa ordenada é quando ela está ligada, quando ela está conectada com os atos da realidade. Ó, o cara está me tratando bem, o cara está super educado comigo, etc, etc, etc. Ele vai chamar a gente para. Ele me chamou para a gente sair para jantar. Ok, tem dinâmicas da realidade. Ok? Mas pode dar errado? Pode. Mas há uma expectativa mais ordenada aqui. Ok? Ó, só lendo o último comentário aqui da Rayane, né? Eu vi uma entrevista da Bruna Marquezine onde ela fala que agora está em um relacionamento tranquilo e ela achava que tinha algo de estranho porque estava acostumada com um relacionamento conturbado. Pois é, enfim, ordem gera paz, entende? Então, quanto mais ordenada a coisa for, mais paz vai continuar. Então, meus amigos, expectativa não é sinônimo de problema, certo? Então, ó, a Marlise botou assim, acho que precisamos externar mais nossa expectativa para os homens, assim ficar tudo mais claro, sem subjetividade. Pode ser, né? Mas assim, há a expectativa saudável, que não quer dizer que vai dar certo, e há a expectativa idealizada, que essa não tem nenhuma conexão com a realidade. Então a live de hoje traz... Oi, Eliane, tudo bem? Que bom, que bom, que bom. Ainda vai ter muita aula para sair lá na EDP, ainda tem até que gravar algumas, fico feliz. Mandei um áudio para você no WhatsApp, não sei se você ouviu, tá? Então, a gente precisa necessariamente, né, organizar. Então, uma expectativa que está desconectada da realidade precisa ser eliminada. Aquela que está na realidade, a gente não pode se enganar por ela. Eu tenho uma expectativa, mas eu sei que pode não acontecer aquilo. Entende? Então, esse é um ponto importante. Enfim, meus amigos, já passei do meu tempo aqui. Estamos juntos. Obrigado pela companhia. Ó, assim como eu falei na live passada, vou pedir de novo. Vocês podem me mandar, eu já recebi bastante, temas ou
assuntos que vocês querem que eu toque nas lives de relacionamento dessa semana, manda no meu direct mesmo, que eu tô salvando tudo, jogando aqui num arquivozinho do Word, para organizar as lives de hoje. Falaram para mim sobre expectativas, e eu trouxe uma live de expectativas hoje, tá? Então, esse é um ponto importante. Essa live vai ficar salva, então, por favor, né, compartilhe essa live, manda para os amiguinhos e anote na agenda, 12h12, Rafael está aqui para uma live exclusiva, live terapia, que acontece de segunda a sexta, 12h12, ok? Lembrando que, saindo daqui, eu vou fazer, eu vou postar, melhor dizendo, o texto de hoje, tá bom? Então tem texto hoje saindo aqui da live, ok? É isso, pessoal, estamos juntos, valeu, tchau, tchau.